Graças a Deus, louvado seja Deus, para sempre o nome do Senhor seja louvado. Vamos dar início ao culto evangelístico e também ao culto de ação e graças. Povo abençoado, boa noite, Pai seja convosco. A também você, prezado ouvinte, morador daqui da rua Santa Brígida, as demais localidades, você que está nas esquinas, você que está transitando neste momento, também queremos desejar uma boa noite, que a paz seja convosco e seja sobre a sua vida, sobre a sua família, porque família é um projeto de Deus. Estamos aqui, prezado ouvinte, pela graça e misericórdia do nosso Deus, graça que recebemos as bênçãos do nosso Deus e nós não merecemos, e misericórdia que merecemos o juízo, merecemos a condenação, merecemos a morte, merecemos o inferno, e Deus não nos condena. Por isso que Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, diz que as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos. E eu sempre digo, volto a repetir, que nosso propósito, a nossa meta não é trazer uma mensagem política, ou até mesmo uma nova doutrina, ou falar de alguma igreja evangélica para você se alinhar, mas o propósito é trazer a gloriosa mensagem do Evangelho, este Evangelho que é a boa notícia por causa da má notícia da entrada do pecado no mundo, e o pecado entrou no mundo como um câncer, como uma doença contagiosa. É por isso que todos são pecadores, e é por isso que nós estamos aqui, por causa dessa má notícia do pecado, para trazer para você a gloriosa notícia do Evangelho, como disse o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 1, versículo 16, porque não me vergonha do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O Evangelho é a única fonte de salvação, libertação, restauração e vida eterna. Diante disso, quem puder se colocar em pé para nós lermos um texto da palavra de Deus no Salmo 116, em seguida estarei fazendo a primeira oração da noite. O Salmo 116, a partir do versículo 1. O Salmo 116, a partir do versículo 1, que nos diz o seguinte: amo o Senhor porque Ele ouviu a minha voz, e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos. Portanto, invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda o simples, e estava abatido, mas Ele me livrou. Bem, só até aqui rapidamente, para nós entendermos, compreendermos. O salmista, ele agradece, nesse texto o salmista mostra um agradecimento a Deus, pelo fato de Deus dar vitória a ele, mediante um livramento. Então hoje não é diferente, nós estamos também no culto evangelístico, no culto também ação e graças, agradecendo a Deus pelo o que Ele tem feito, não porque é aquilo que nós merecemos alguma coisa, mas como eu já vos disse, volto a repetir, tudo é pela graça e a misericórdia do nosso Deus. Então o salmista agradece a Deus, então pelo fato de nós estarmos com vida, quer seja aquele que serve a Deus, quer seja aquele que não serve a Deus, é motivo para agradecer, porque Deus ele é misericordioso para com as nossas vidas. Diante disso, vamos fazer a primeira oração da noite. Soberano Deus, eterno Pai, antes de entrarmos na Tua gloriosa presença, te pedimos perdão pelos nossos pecados que cometemos contra Ti, contra nós mesmos, contra o próximo. Ó Deus, na autoridade que é o nome de Jesus, abençoa tudo que vai ser feito, tudo que vai ser falado, as oportunidades, que sejam individuais, que sejam coletivas. Meu Deus, abençoa aqueles que estão nos assistindo pelo Instagram, também abençoa esta comunidade. Meu Deus, em nome de Jesus, entra com salvação e libertação, quebra todas as correntes, todas as cadeias espirituais. Abençoa o pregador da noite que vai trazer a Tua gloriosa mensagem. Meu Deus, faz com que o Senhor desça nesse local, para a glória do Teu nome. Poder citar, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos louvar ao nome do Senhor. Graças a Deus, vamos louvar, dizer que Ele é o único digno de receber honras, glória, poder e majestade, porque de fato, prezado ouvinte, não existe algum Deus que morreu na cruz aqui nessa terra, algum político, algum religioso, algum youtuber, algum influencer que morreu, ressuscitou, foi exaltado, foi glorificado e tem um nome acima de todo nome. Ninguém, absolutamente ninguém, conseguiu essa façanha. Só Cristo Jesus. É por isso que em Atos 4:12 em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus
nenhuma novidade entre os homens, pela qual devemos ser salvos. Então, só Cristo ele tem o poder da salvação, só Cristo ele pode dar a salvação. Não é trazer alguma religião, mas de fato, prezado ouvinte, é trazer a gloriosa mensagem do Evangelho, que Cristo Jesus é o único Salvador e Senhor. Então vamos louvar ao único. Davi, pode acompanhar, meu querido, aqui no violão. Vamos louvar ao único que é digno de receber honras, glória, poder e majestade, porque, prezado ouvinte, nessa noite, como eu já vos disse, volto a repetir, é um culto de ação e graça, mas também é um culto evangelístico também, direcionado também para a salvação. Por quê? Porque nós não sabemos o dia de amanhã, nós não temos garantia do dia de amanhã, e é por isso que você que está afastado, você que outrora estava na casa de Deus, você deve aproveitar essa extraordinária oportunidade. Como diz Tiago 4,14, digo vós que não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida é o vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então Tiago mostra a fragilidade da vida humana. O que é a vossa vida? Ele vai mostrar que é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Observe quando nós estamos cozinhando algum alimento, você vê, quando nós tiramos a tampa da panela, você vê e sobe aquele vapor. Então aparece por um pouco e depois se desvanece. Essa é a realidade da nossa vida. Então você não pode e não deve colocar a sua eternidade em risco. Então vamos louvar ao único que é digno de receber honras, glória, poder e majestade. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Mais uma vez, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder. Ao Deus eterno, imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti.
Isso ser a ti. Graças a Deus, louvado seja Deus, consagramos todo nosso ser a ti. Graças a Deus, louvado seja Deus. Graças a Deus, louvado seja Deus. Quero chamar logo o diácono Cícero para ele ler a palavra desta noite. Está aqui com a sua comitiva, né? Para glorificar e louvar o nome do Senhor Jesus. Em seguida, está conosco também o diácono Valdeci, os pastores Júlio está conosco também, o evangelista Tiago, e o diácono Cícero estará lendo a palavra de Deus, e o pastor Júnior ele está com a oportunidade para deixar uma saudação de 5 minutos após o diácono Cícero ler a palavra, e em seguida ele estará orando também, e após o pastor Júnior trazer uma saudação de 5 minutos, estará o louvores, estará com o obreiro Severino, junto com Davi, estará louvando o nome do Senhor. Meus irmãos, com muita alegria no meu coração, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Nós louvamos a Deus por esta rica oportunidade que tem nos dado poder estar aqui nesta noite para proclamar o item glorioso de Jesus, não é? Nós louvamos a Deus porque a oportunidade que Ele tem nos dado de anunciar a sua mensagem, e a oportunidade maior é das pessoas desta localidade em ouvir e entender que a mensagem de salvação, que perdão de pecados, só através de Jesus Cristo. O nosso irmão, o evangelista Ednelson, ele me passou a oportunidade para ler a palavra, porque ele achava que era eu que ia pregar, mas o pregador, ele estará ali no Wilson. E enquanto autorização do nosso irmão, eu o convido para ler a palavra nesta noite. Deus está aqui, aleluia, tão forte como aquele, tão forte como se levanta. Podes me ouvir ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória dos séculos, dos séculos. Amém. Meus irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor. Que bom essa oportunidade que Deus nos dá de estar aqui. E eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar por essa oportunidade, ao irmão Cícero pelo convite, o honroso convite. Estive aqui há uns dias, foi um culto muito abençoado, graças a Deus. E hoje estamos aqui mais uma vez para louvar a Deus e dizer aos moradores dessa localidade que Jesus Cristo é o Salvador. Amém. Glória a Deus. Eu quero ler, irmão, o versículo da palavra de Deus, no Evangelho de Jesus, escrito por João, capítulo de número 17. Nós vamos ler um versículo. João, Evangelho de João, de Jesus, escrito por João, capítulo 17,
E vamos ler o versículo de número 3. João 17:3. Que diz assim a palavra de Deus: E a vida eterna é esta, que conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Amém? Meus irmãos, nosso irmão está conferindo a oportunidade para a gente orar, e nós vamos orar. Nessa oração eu quero deixar aqui um pedido muito especial em favor de uma família que visitamos há pouco, antes de vir para aqui. Uma família que está passando um momento difícil, né? O dono da casa está operado, a sua esposa também está operada, e segunda-feira agora ela perdeu um sobrinho que foi assassinado. Então a família está enlutada também. Meus irmãos, apresente para Jesus, dá uma vitória àquela família. Tá certo assim? Vamos orar? Pai querido, te louvamos, Senhor, nesse momento por essa oportunidade maravilhosa e nessa noite estarmos aqui para proclamar a Tua palavra. Palavra essa que penetra no profundo do coração do homem, que vai até as juntas e medulas e é apta para discernir as intenções e pensamento do coração. Nessa noite manifeste a Tua glória neste lugar, Senhor. Que o Teu nome seja glorificado uma vez mais. Salva as almas, faça com que elas entendam que Tu és o único caminho. Recebe a nossa gratidão, abençoa a Tua igreja aqui reunida, os moradores dessa localidade que terão um grande privilégio de ouvir a Tua voz, através da palavra, através dos louvores, e que no final de tudo, como diz a Tua palavra, que melhor o final das coisas, o Teu nome seja glorificado. Eles entendam que Tu és o único caminho que leva o homem a Deus, e que nós aqui como ser humano necessitamos de Ti. Sem Ti não há vida, a vida não há sentido. Tu és o Senhor em cima no céu, embaixo na terra. Nós dependemos de Ti para tudo, Senhor. A Tua palavra diz que sem Ti nada podemos fazer. Usa os Teus filhos no louvor, na ministração da palavra. Ó Deus, eu Te apresento aquela família, irmão José, irmão Adriana, a família lutada e outras mais. Ó Deus, dai um abraço, dai uma vitória, consola. Pai bendito, quantas famílias nesse momento choram a perca de um ente querido, mas Tu és o Senhor. Aleluia! Aleluia! Eu Te louvo por já sentir a Tua presença nesse lugar, Senhor. Manifeste a Tua glória. Aleluia! Que hoje, uma vez mais, o Teu nome seja glorificado. Tu pode nessa noite salvar, perdoar os pecados, batizar com o Espírito Santo, Senhor. Mudar o quadro, mudar a vida, mudar a situação, Senhor. Nós estamos aqui e Te pedimos crendo todas essas bênçãos no nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. O pastor Júnior está com a oportunidade para deixar uma saudação de 5 minutos. Em seguida, Davi estará louvando junto com o obreiro Severino. Aleluia, glória a Jesus. Glória a Deus. Irmãos em Cristo, boa noite. Paz seja convosco. Louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui com meus amados irmãos para engrandecer o nome do Senhor, dizer que Ele é único, digno de toda honra, glória, poder e majestade. E juntamente com a nossa irmã Ana, agradecendo a Deus por todas as coisas que o Senhor tem feito em sua vida, com este culto também evangelístico, porque eu tenho certeza que todos que estão ouvindo este som vão ser tocados, porque a palavra do Senhor, quando ela sai, ela não volta vazia. E eu vou deixar para a meditação de todos aqueles que estão aqui, aqueles que estão ouvindo em seus lares, os versículos que se encontram no livro de Isaías, capítulo 40,
versículo 28 e o versículo 31, que diz assim: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga. Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Verso 31. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. E agora lá no verso 43 e o versículo 2 diz assim: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. A partir do verso 3: porque eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Diga graças a Deus. Queridos, eu quero começar essa pequena saudação, porém de grande importância para nossas vidas, dizendo que o Senhor Deus na tua vida, Ele não falha, Ele não mente e Ele não muda. Tenha certeza que para você estar ouvindo esta palavra é porque Deus, Ele tem uma promessa para a tua vida. Talvez ninguém aqui saiba, talvez seja aquela promessa que você escutou há anos atrás, mas Deus, Ele te trouxe aqui para ouvir esse aparelho sonoro e para te dizer que Ele não esqueceu. Você pode até ter esquecido, mas Ele não esqueceu. Talvez você chegou aqui achando difícil acreditar as promessas e os projetos de Deus para a tua vida, se sentindo até indigno delas, se sentindo até indigno do amor de Deus para a tua vida. Mas Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que Ele te escolheu. Deus, Ele te trouxe aqui para dizer que as promessas dEle e os projetos dEle na tua vida estão de pé. A palavra do Senhor vai nos dizer que uma noite para nós é como 1000 anos para o Senhor. Então não te aperreie, acalme o seu coração. Não se ache indigno daquilo que o Senhor separou para você. Muitas vezes o fato de você se sentir digno de chegar na presença do Senhor te impede de orar, te impede de buscar e até mesmo de voltar e se entregar a Ele. Mas Deus, Ele te escolheu desde o ventre da tua mãe. O Deus que te escolheu, o Deus que você serve, se Ele quiser, queridos, Ele faz o impossível em questão de segundos. O Deus de promessa não desistiu de você. Aleluia. O Criador dos céus e da terra, aquele que chegou para o mar e disse: olha, é até aqui onda. Aquele que fez o mundo com apenas as palavras, e haja luz e houve luz. E que apenas com as palavras houve separação entre a terra e o mar. É esse mesmo Deus que está fazendo você escutar esse aparelho sonoro para dizer que foi Ele que te escolheu e que a promessa dEle na tua vida ainda está de pé. E não adianta o inimigo se levantar por todos os lados para tentar destruir ou desanimar ou colocar seta em tua mente para dizer que você não pode e não é capaz. Porque o Deus Todo-Poderoso está dizendo que com Ele você pode e é capaz. Porque é tudo para Ele e é tudo dEle. Inclusive a tua vida. Inclusive a tua vida. Então nesta noite reflita que as promessas do Senhor, queridos, está de pé para a tua vida.
E o Senhor nos diz lá no capítulo 43 do versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando os rios vierem te cobrir, eu serei contigo. Em outras palavras, não existe tribulações ou dificuldades que você vai se encontrar sozinho, porque o Senhor é contigo. Então entregue o teu caminho ao Senhor. Entregue os teus projetos e sonhos ao Senhor, e você verá o milagre de Deus acontecer em sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, e que Deus ele venha continuar abençoando a toda a igreja. Glória a Deus. Bendito seja o teu nome. Não vou segurar. Não, vou segurar. Povo de Deus, boa noite. A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Antes de nós louvarmos ao Senhor, irmãos, eu não queria deixar não, mas foi me dada a oportunidade. Eu gostaria de deixar uma breve reflexão para edificar nossas vidas, amém? Os irmãos possam abrir suas Bíblias lá no livro de Êxodo 14, verso 14 e 15. Amém? Assim diz o Senhor: o Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. Então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. Oh, glória! Aleluia! Meus amados, o povo hebreu, eles haviam saído do Egito. Deus havia enviado Moisés para libertar o seu povo. Aleluia! E o povo, ele estava sendo perseguido por Faraó, seus cavaleiros, com armaduras, lanças, espadas, flechas e carros e cavalos. E o povo, ele se sentiu encurralado, que ficou entre o exército de Faraó e o mar à sua frente. Eles ficaram encurralados, sem saída. Eles não tinham opção. Aleluia. Ou ficava e morria massacrado, ou avançava e morriam afogados. Amém? Porém ali o povo começa a murmurar. Moisés começa a orar a Deus. Aleluia. E Moisés, ele fala ao povo: olha, esses homens que vocês estão vendo hoje, vocês nunca mais tornarão a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O povo havia murmurado: o Senhor pelejará por vós, e calem-se. E Moisés mais uma vez vai orar a Deus, e Deus dá ordem: Moisés, por que tu clamas a mim, Moisés? Diz ao povo de Israel que marchem. Aleluia. Há um tempo de oração, irmãos, mas tem um tempo de agir. Oração, orar, ação. Nós oramos e agimos, amém? A Bíblia fala que quando Deus dá ordem a Moisés, aleluia, o povo começa a marchar. E a Bíblia diz que veio um vento forte do oriente, veio um vento forte do contrário e abre o mar, irmãos. Só que o interessante é que o mar, ele é aberto, não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. Significa que enquanto o mar estava se abrindo, aleluia, o povo não estava vendo. Eles tinham que ir pela fé. Hebreus capítulo 11, verso 1. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê.
Mas o fim das coisas que se espera é acreditando sem ver. Aleluia. E Deus abre o mar e o povo passa, irmãos. Se você está orando por algo na sua vida, a peleja está grande, a batalha está feroz, e você acha que não tem saída, continue orando, mas haja, porque enquanto você está com seus joelhos dobrados, orando, Deus está agindo. Você não está enxergando, aleluia, mas enquanto você está orando aqui, Deus já está abrindo lá na frente. Oh glória! Deus está desmontando tudo aquilo que está vindo contra você, meu irmão. Deus está desmontando. Permaneça em oração, mas vai chegar um tempo que você tem que agir. Tem coisas que é Deus quem faz, mas tem coisas que é para nós fazermos. Amém? Amém? Vamos louvar em nome de Jesus? Som 2. Boa noite. Graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que bom que estamos aqui nessa comunidade, né? Trazendo a palavra do Senhor Jesus Cristo, né? O ide dele, né? Que ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E para isso nós fomos enviados, amém? Que a comunidade que está com suas portas, janelas abertas, escuta esse louvor. Isso é Deus falando com vocês através do louvor, amém? Te amo, Deus, sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Me conforta, aleluia. Sei que és meu Pai, amigo és, eu vivo na bondade de Deus. Quero ver a igreja cantando comigo, amém? És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão eu canto.
Bate uma salva de palmas para o Senhor Jesus Cristo. Amém? De repente, irmão, nós estamos aqui, né? Você que está nos ouvindo, né? Quem éramos nós? Nós não éramos nada. Hoje nós somos servos de Cristo. Eu não sei o que Ele viu em mim, mas o que Ele viu em mim, Ele vê em você também esta noite. Amém? Escuta esse louvor. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu não sei o que Ele viu em mim, não entendo porque me amou. Eu não sou o que devia ser, mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno, Ele tão grande é. Eu sou falho, Ele é fiel. O que eu deveria era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei, porque Ele me escolheu. Mas de uma coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Tudo que eu tenho Ele me deu. Aleluia. Irmãos, eu não era nada, irmãos. Até hoje eu não entendo o que foi que Ele viu em mim. Aleluia. Ele enxergou algo em mim que nem eu mesmo eu consegui enxergar, meu irmão. Eu acredito que com muitos aqui não foi diferente. Sabe por quê, meu irmão? Não fomos nós que escolhemos a Cristo, mas foi Ele que nos escolheu. Amém? E eu agradeço a oportunidade. Graças a Deus. Então o Geraldo estará louvando um louvor. Em seguida, Carlos também está aqui conosco, estará louvando ao nome do Senhor Jesus. E depois, após Carlos, o evangelista Tiago está aqui conosco também. Ele deixará uma saudação de 5 minutos falando do amor de Deus. Estou aqui, e se eu não adorar,
Glória a Jesus. Jesus breve voltará. Eu nunca vou cansar de dizer que Jesus breve voltará. Por onde eu passar, eu sempre vou clamar. Vou proclamar que Jesus, Ele vai voltar para buscar o seu povo. Sempre existe ao nosso lado. Glória a Deus. Com alguém querendo ouvir uma palavra de amor. Alguém que fale de Jesus. Há uma grande multidão. Há uma grande multidão andando sem ter direção, andando sem ter direção, lhe faltando a luz da vida, procurando uma saída, alguém que tenha solução. Eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar que Jesus em breve vem, Jesus em breve vem. E se eu ficar calado, serei cúmplice também. Eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar que Jesus em breve vem, Jesus em breve vem. E se eu ficar calado, serei cúmplice também, serei cúmplice também. Glória a Jesus. Assim disse-lhe Jesus: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. A solução para os teus problemas é Cristo Jesus. Ele é a solução. Só nele existe a salvação. Só ele é o caminho que leva o homem ao céu. Aleluia. E se ao ímpio avisares com respeito à salvação, e se ele não te ouvir, fiz essa tua obrigação, escute. Porém, se tu não avisares, conforme eu te ordenei, e se ele for condenado, então tu serás o culpado, seu sangue eu requererei. Eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar que Jesus em breve vem, Jesus em breve vem. E se eu ficar calado, serei cúmplice também. Eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar, eu preciso lhe falar que Jesus em breve vem, Jesus em breve vem. E se eu ficar calado, serei cúmplice também, serei cúmplice também, serei cúmplice também. Breve Jesus vai raiar nas nuvens e vai levar o seu povo.
Irmão Carlos do Espírito Santo, está com a oportunidade. Aleluia. Glória a Deus. Também saúde, irmãos, a igreja com a paz do Senhor. Amém? Amém. E aos amigos ouvintes da palavra do Senhor, irmãos. Uma boa noite de salvação a todos que estão ouvindo a palavra de Deus. Se você não foi à igreja hoje, ela veio até você com o intuito de trazer a palavra de Deus ao teu e ao meu coração nesta noite, tá bom? Mas antes de louvar Deus, irei deixar um versículo da palavra de Deus, pois se encontra no livro de São Mateus, capítulo 4, e o verso 4, que diz assim: nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia! Que você possa ouvir e meditar, aleluia, e nesta noite, aonde você estiver ouvindo a palavra, aceitar Jesus como teu Salvador nesta noite, porque Ele te ama e tem um plano na tua vida. Vamos cantar para Jesus. Glória a Deus. Ele é fiel. Aleluia, glória a Deus. E a sua palavra, ela é verdadeira. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, aleluia. Tantas coisas vieram em teu viver. O inesperado aconteceu. Em grande luta se pergunta o que fiz, o que foi. Não entende nada agora, mas entenderá depois. Aleluia! Essa noite escura vai passar. E o sol da vitória vai raiar. O choro dura uma noite, mas a alegria no amanhecer virá. Você crê? Aleluia! Essa noite escura vai passar. E o sol da vitória vai raiar. O choro dura uma noite. Oh, glória! Essa alegria no amanhecer virá. Agora escute. Não há vitória sem luta, não é assim? Essa prova é pra te enobrecer. Aleluia. Esse pranto, esse lamento, isso tudo vingará. Mas o hino da vitória tu irás cantar. Glória, aleluia. Essa noite escura vai passar. E o sol da vitória vai raiar. O choro dura uma noite, essa alegria no amanhecer virá. Aleluia! Bendito e exaltado seja o nome de Jesus. Aleluia! Não importa o teu problema, não importa a tua luta, a tua dificuldade. No tempo de Deus, se continuar no lugar, a noite ela vai ter que passar. Porque Deus não é um homem para que luta e nem um homem para que se arrependa. Aleluia! Mas essa noite escura vai passar. Não importa. E o sol da vitória vai raiar.
Graças a Deus. Então, o evangelista Tiago está aqui conosco. Ele está com essa oportunidade, em 5 minutos, na saudação, para falar do amor de Deus. Salve os irmãos com a paz do nosso Senhor Jesus. Queridos irmãos, estamos alegres nessa noite. E uma paz de salvação para quem está ouvindo esse alto-falante também. O Senhor quer fazer morada na tua casa. Ele diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito está dizendo nessa noite. Rápido tempo, vamos deixar aqui também em João, capítulo 9, e se segue a leitura. Caminhando, Jesus viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: mestre, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? E respondeu Jesus: nem ele pecou, e nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Amém. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto há dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra, tendo feito lodo com saliva, aplicou os olhos do cego e dizendo-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado. E ele foi, lavou-se e voltou vendo. Queridos irmãos, a palavra do Senhor diz que agora Jesus chega numa cidade, encontra o homem cego de nascença, e ao observar aquele homem cego de nascença, chamou a atenção de Jesus pelo seu ato que o homem estava a mendigar naquele lugar. Jesus se comoveu daquela situação e chamou o homem à sua parte. E quando chama, alguns discípulos interrogam o mestre, dizendo: mestre, quem pecou para que ele nascesse assim? Ora, existe no mundo espiritual uma guerra travada, em que os demônios vêm de geração em geração, 4 gerações percorrendo dentro de uma família. E no meio dessa família, desse homem, vem com ele esse problema de cegueira, ou a cegueira espiritual. Porque quando o discípulo olha para aquele homem, começa a enxergar algo mais do que a sua visão que estava faltando. E olha espiritualmente e diz: tem algo aí errado, mestre. Porque quem pecou, senão a pai ou a mãe dele? Aí Jesus olha e diz: não pecou nem o seu pai e nem sua mãe, para que ele nascesse cego. A Bíblia diz que Jesus chama o homem à parte, cospe no chão, faz lodo, passa nos olhos daquele homem, e aquele homem agora é conduzido para um tanque de Siloé, que significa o enviado. Lavou os olhos. Quando ele lava os olhos, ele volta a enxergar e vê claramente. Ora, quando alguém observou e vendo aquele homem cego que pedia esmola naquele lugar, vendo e glorificando a Deus, alguém interroga dizendo: quem é esse? Não era aquele mendigo? Não era aquele que pedia esmola? Não, é ele. Houve uma confusão e ele grita: eu sim, porque aquele homem chamado Jesus fez lodo, entoou meus olhos e disse: vai-te no tanque em Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. E disse: pois aonde ele está? E ele respondeu: não sei, mas eu sei que eu estou vendo. Aleluia. Eu não posso enxergar ele agora, mas o milagre eu já recebi. Eu não posso ver ele agora, mas o milagre eu recebi. A Bíblia conta e fala a respeito de espiritualmente, que quando a pessoa está cega no caminho, que não consegue enxergar Cristo, essa pessoa escava assim do pecado, escava assim das coisas que lhe apõem a carne. Como assim?
como bebida, prostituição, como saliva, algo que a carne bem apraz, que quando o homem está cego nesse exato, ele não consegue enxergar a Cristo. Ora, eu já fui um mendigo, cego, sem visão, porque eu comia daquilo que Satanás dava, que Satanás me entregava, bebida, droga, prostituição. Mas quando eu encontrei com Jesus perto do tanque de Siloé, ele disse: vou eu te lavar com as águas, vou eu te tirar a sujeira que está no teu olho. Eu não consigo ver ele, mas eu sei que me tirou dali, da onde eu não poderia ver. Aleluia. E agora eu sei que no fim dos tempos eu vou ver o Senhor face a face. Eu não posso ver, mas posso sentir ele aqui nessa noite dizendo: eu quero lavar também os teus olhos. Alguém vai ficar surpreso. Não era aquele que bebia, fumava, se drogava. Não é aquele que andava por aí atrás de broco no carnaval. Não é esse que vivia nas escadarias se drogando. Não é esse que vivia, aleluia, se vendendo. Não é essa que vivia até embaixo dançando. Mas Jesus vai te encontrar. Você está aí na escadaria essa hora, pode estar usando droga, mas Jesus, ele vai te encontrar. Você está aí na sua casa sentada no sofá, mas Jesus, ele vai te encontrar também. Você pode estar aí, aleluia, fazendo seus deveres dentro de casa, mas Jesus vai te encontrar também, porque eu não vim o mundo para julgar o mundo, mas ele veio para trazer paz e divisão. Jesus está dizendo: nessa noite eu quero salvar. Eu agradeço a minha oportunidade. Graças a Deus. Então eu quero chamar a Isabel, que estará louvando. Em seguida, após o término do louvor, o pregador entrará em ação, aquele que leu a palavra no início do culto. E após o término da mensagem, o diácono Valdeci está aqui conosco, ele estará orando pela comunidade em nome de Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome de Deus. Meus irmãos, que bom. Quero externar minha gratidão mais uma vez a Deus por essa oportunidade, que é Ele que proporciona. Louvar a Deus pelos hinos, por esse trabalho que é abençoado, pelos hinos que ouvimos, pelas mensagens que foi muito boa, e que se dependesse de mim, eu acho que quem ia pregar era o pastor ou o evangelista. E pelo meu amigo aqui também, Geraldo, né, que conhecemos através de Moncícia, e dizer a vocês que eu não tenho dúvida de que Jesus está aqui conosco. Glória a Deus. Essa é a razão maior de nós estarmos aqui, porque não faz sentido, né? Se Jesus não estivesse aqui, qual seria o sentido desse culto? O que nós iríamos pregar ou cantar? Mas que bom que Jesus está aqui. É muito bom estar aqui porque Jesus está. E aonde Jesus está, é provável que aconteça milagres, né? É provável que aconteça coisas extraordinárias. E eu quero mais uma vez pedir a Deus a graça dele e contar com as orações de vocês para a gente meditar um pouquinho. Esse texto que eu li, João 17:3, é um texto muito interessante. E olha a expressão: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Queridos, quando a gente lê as Escrituras, tanto no Antigo como no Novo Testamento, nós vamos ficar informados de que Deus sempre teve o desejo de que o homem conhecesse a Deus. Orlando Boy diz que conhecer é ter noção ou informação, mas o dicionário de Aurélio diz que conhecer implica em relacionamento. Ninguém pode conhecer alguém sem conviver com ele, trabalhar com ele, andar com ele. Conhecimento é relacionamento. Tiago disse no capítulo 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Quando pensamos nisso, olhamos lá atrás, quando Deus colocou Adão naquele melhor lugar que existia, que era o Éden. Não existia um lugar melhor. E Deus colocou aquele homem ali. Diz a Bíblia que todo dia, na viração do dia, Adão e Deus mantinham um relacionamento. Todo santo dia. E o que quebrou esse relacionamento? O pecado. Mas é interessante que Deus não desistiu daquele homem, como não desiste de você, não desistiu de mim. Quando eu olho para mim, estava pensando hoje, mas Jesus, vou falar o quê quando chegar lá? E pensei no que ele fez na minha vida há 21 anos atrás. Talvez não estaria aqui hoje, mas como é bom conhecer a Deus. A Bíblia diz em Oséias capítulo 3, capítulo 6, melhor dizendo, e versículo 3, que esse conhecimento é gradual. Olha a expressão de Oséias 6 e 3. Conheçamos e prossigamos. É porque Deus é profundo. Deus tem muita coisa para revelar, para mostrar. E o homem não deve
me entenda aqui, como Jacó subiu o primeiro degrau da escada. Não, ele tem que subir porque ele tem muita coisa para ser revelada. E a Bíblia diz que ele disse: conheçamos e prosseguamos e conhecer o Senhor. E olha a expressão da parte B do versículo: e ele a nós virá como a chuva seródia que rega a terra, bem devagarzinho. Conhecimento nunca pode ser instantâneo. Não é porque Deus não quer, porque a gente não suporta. Ele é gradual. Provérbio 4:18: a vereda do justo é como a luz da aurora. Ela vai brilhando, não pode brilhar de uma vez. Brilhando mais. Enquanto você mais busca, mais ela vai brilhando, vai esclarecendo. Até ser dia perfeito, até o amadurecimento. E há exemplos, tanto no Novo Testamento como no Antigo, de pessoas que conheceram a Deus e a sua vida foram transformadas, literalmente falando. E você pode me perguntar: e aí, irmão, será que é possível? É possível. Quem não lembra de Enoque, que a Bíblia diz que andou com Deus, literalmente falando, e Deus para si o tomou, e a gente entende que ele já estava num nível elevado de comunhão. É tão bom, Deus dizia, andar contigo, Enoque. E um dia Enoque disse: quem sabe, e agora, Deus, eu vou me apartar um pouco do Senhor. Ele disse: não, Enoque, tu vai ficar aqui comigo, vai morar comigo, é boa a sua companhia, a sua amizade é boa. Quem não lembra de Moisés, que quando Deus disse para ele: eu não vou hoje, Moisés, mas eu vou mandar um anjo, e ele vai proteger vocês, vai guiar vocês no caminho. Irmãos, nada substitui a nossa amizade com Deus. Nada substitui o relacionamento nosso com Deus. Ninguém pode ocupar o lugar de Deus na nossa vida. Deus é insubstituível. Ninguém ocupa o lugar de Deus. E Moisés olhou para Deus e disse: o Senhor me conhece realmente. Você tinha dito para mim que me conhece pelo nome, mas a sua proposta hoje não foi boa para mim. O Senhor disse que o Senhor não ia conosco. E se o Senhor não for conosco, eu vou te dizer uma contraproposta, Senhor. Eu espero que o Senhor me entenda. Então fale, Moisés: se o Senhor não for conosco, não faça a gente nem sair daqui. Aleluia. É bom andar contigo, Senhor. Moisés estava querendo dizer isso. Contigo a gente está seguro, contigo a gente está protegido, contigo a gente está amparado. Então, se o Senhor não for, com todo respeito, eu não quero que o Senhor envie um anjo. Eu quero a tua presença, porque a tua presença é insubstituível. Conhecer a Deus, eu entendo na minha forma de pensar que é o maior privilégio que o homem, a mulher, o ser humano no geral pode ter aqui na terra. Eu vi uma frase de um pensador. Ele disse que a maior maneira que o homem dispõe para se aperfeiçoar é aproximar-se de Deus. Aproximar-se de Deus, você vai conhecer coisas que ninguém conhece, vai saber de coisas que ninguém sabe, vai ouvir coisas que ninguém ouve. Um dia Deus disse para Ezequiel assim: entra aqui no rio. O conhecimento de Deus é semelhante. E ele entrou, e a Bíblia diz que a água dava nos tornozelos. Aquilo ali implica uma pessoa nova na fé. Água nos tornozelos. Mas Deus disse para Ezequiel: entra mais um pouco. E ele entrou, e a Bíblia diz que as águas davam pelo joelho. Isso nos dá a ideia que ele cresceu um pouco mais na fé, na intimidade, no conhecimento, no relacionamento, que é gradual. Mas não fica por aí só no joelho. Entra mais um pouco, Ezequiel. E a Bíblia diz que ele entrou e as águas davam aqui
E a Bíblia diz que Deus disse a Ezequiel: entra mais um pouco, eu tenho mais coisa para te mostrar. E a Bíblia diz que ele disse que não dava mais pique e a nado. Assim é o conhecimento. Deus não quer a gente com água, você que me escuta, no tornozelo. Não. Essas águas têm que subir. Também no joelho também não. Na cintura também não. Ele quer você transbordando da graça. Talvez você que nos ouve não entenda, mas esse trabalho aqui está sendo realizado com o propósito de que Deus seja conhecido. Deus se preocupa com isso, em ser conhecido, porque o conhecimento liberta o homem. Em João 8:32 ele disse: se vocês conhecerem a verdade, ela vos libertará. Nos dias de Paulo, ele chegou em Atenas e quase ninguém conhecia Deus, e ele era discriminado. E ele, como era um pregador observador, ele começou a olhar os altares, e tinha um altar lá, um determinado Deus, outro a outro, outro a outro. Mas ele viu um altar pequenininho, e aquilo lhe chamou a atenção, e ele pensou: por que aquele altar é tão pequenininho? E perguntou: quem é o Deus daquele altar? Aí disseram: é o Deus desconhecido. Ele disse: que oportunidade maravilhosa. Eu vim aqui para dizer hoje a vocês que esse Deus que vocês julgam ser desconhecido, foi Ele que fez os céus e a terra. Aleluia. Ele é o Senhor em cima na terra, aí embaixo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Eu não acredito que vocês fizeram um altar tão pequeno para um Deus tão grande. E ali foi uma grande oportunidade de ele evangelizar, e ele conseguiu. Deus é conhecido também pelos seus feitos. Nem sempre Deus faz algo, um milagre sobrenatural, simplesmente com o propósito de curar ou abençoar. Não somente isso. É para que o nome dele seja anunciado, glorificado, e ele, enquanto a proposta seja conhecido. Está lembrado de Raabe? Quando Moisés mandou os espias entrar lá com muito cuidado e cautela, e eles foram. Mas quando chegou lá, veja que coisa interessante, os homens entraram, e deveria ser eles que teria que falar para Raabe, mas foi o contrário. A obra que Deus fez lá no Egito foi tão grande, mas tão grande, que chegou lá em Jericó. Aí Raabe disse para eles: podem entrar. Essa cidade aqui, os moradores aqui, está todo mundo pasmado com a presença de vocês nesse lugar. Nós estamos sabendo o que o Deus de vocês fez lá no Egito. Matou a Seol e a Og, abriu o mar vermelho. Foi ele. Eu tenho uma coisa para dizer a vocês. Isso era Raabe dizendo aos espias: o Deus de vocês é Deus em cima no céu e Deus embaixo na terra. Josué 2:11. Os moradores estão desmaiados com a presença de vocês. Ninguém sustém diante do Deus de vocês. Aquela mulher que levava uma vida moral não tão boa, teve o privilégio de conhecer esse Deus. A convicção dela era tão grande que ela fez aquele pacto numa janela semelhante a essa. Coloque o cordão de escarlate e vamos fazer aqui uma aliança. Eu sei que isso aqui será entregue na mão de vocês. Eu sei que vai acontecer, essa cidade vai cair, por mais histórica que seja, já tinha sido reconstruída, né? Mas vai cair. Mas quando isso acontecer, ela não pensou nem nela. Eu quero que vocês livrem a minha família. Vocês me prometem? Vocês me prometem? Vamos fazer um acordo? Acordo selado. Irmãos, o que aquela mulher fez
poucas pessoas fariam no dia de hoje. Ela colocou a vida dela em risco, recebendo aqueles homens em casa. Quando você lê o texto, você descobre que os homens chegaram e perguntaram para ela: cadê os homens que entraram aqui? Estava guardado lá em cima. Aí eu lembro daquilo que Jesus falou, né? Que quem recebe qualquer um dos pequeninos dele, no nome dele, recebe a ele. Olha, escute, você que está em casa ouvindo essa palavra. Quando você recebe um irmão na campanha, na visita, na sua casa, você está recebendo o próprio Deus. Eles veio no nome de Deus. Eles vieram com a bênção de Deus. Pacto selado. E eles voltaram e trouxeram a notícia para Josué e disseram: tu não sabe de nada. Quando chegamos lá já estava tudo certo, tudo preparado. Vai dar certo. E quando Deus deu a ordem através de Josué, Josué disse: não esqueça daquela mulher. Talvez você não entenda, mas iniciativa é a qualidade de quem faz ou se propõe a fazer alguma coisa primeiro. A iniciativa de uma pessoa não pode salvar somente ela, mas pode salvar toda a sua família. A iniciativa de Raabe não salvou só ela, mas salvou toda a sua casa. A ordem de Josué foi: tirai ela e toda a sua família. E eu quero dizer, aproveitando essa palavra, dizer a você que Deus quer tirar você também dessa situação que você está vivendo. Hoje é o dia que Deus separou para tirar você dessa vida e lhe dar uma nova vida. Hoje é o dia. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 40 por diante, conta a história de um homem que não conhecia Jesus. Como é ruim não conhecer Jesus? Quem não conhece Jesus sempre questiona, não acredita, duvida. Mas quando a gente conhece a Jesus, a nossa vida é transformada. André chegou para ele, para Natanael, ele, Filipe, disse: nós achamos o Messias, aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas também. E ele disse: mas de Nazaré? Olha o questionamento. E de Nazaré? Querido, querida, não importa o lugar. O que importa é que você conheça Jesus. Então ele disse: vem ver. E Natanael chegou, e a Bíblia diz que Jesus se antecipou, porque ele é assim, ele trabalha por antecipação. Se antecipou e disse: eis aí um verdadeiro israelita, um homem de um caráter íntegro, em quem não há dolo. Aí aquele homem, sem conhecer, perguntou para Jesus: de onde me conheces tu? Olha que pergunta, perguntando ao Deus Todo-Poderoso, onisciente, onipotente, onipresente. Deus conhece você melhor do que você mesmo. Deus me conhece melhor do que eu mesmo. Deus nos conhece. Agora o problema é que você ainda não conhece Deus. E Jesus disse para ele: antes que Filipe te chamasse, eu te vi. E quer saber mais? Tu estava debaixo da figueira. Aquele homem desarmou. Rabi, esse homem conhece mesmo. Estava debaixo da figueira, era assim ou não era? E ele ficou lá, admirado. Aí Jesus disse para ele: olha que promessa. Só porque eu te disse que eu te vi debaixo da figueira, tu crês em mim, Natanael? E ele olhando assim fito, Jesus disse: eu tenho uma proposta para ti. De hoje por diante, a tua vida não será mais a mesma. Se você acreditar em mim, nunca mais a sua vida será a mesma. De hoje por diante, tu verás o céu aberto. Que privilégio! E o Filho do Homem subindo
e descendo. Mas o que é conhecimento na prática? E aí eu estou caminhando para o final. Quando você anda um pouquinho e chega em João capítulo 4 e entende aquela conversa de Jesus com aquela mulher denominada samaritana. Olha, irmãos, Jesus é maravilhoso. E por que você diz isso? É porque Ele nos entende. Quem sabe o sol causticante, aproximadamente, a quem diga meio-dia, porque no horário contrário aquela mulher não poderia tirar água ali. E Jesus chegou perto dela. Quem sabe, né? Boa tarde. Boa. A senhora poderia me arrumar um pouco de água? E ela olhou para ele. Como você pede água a mim? Você não sabe o problema que existe entre o judeu e o samaritano? É verdade. É um problema muito antigo. Mas graças a Deus que Jesus veio para resolver os problemas. E a Bíblia diz que ele, na sua simplicidade, disse para ela: dá-me um pouco de água. Aí ela replicou e ele disse: se tu conheceras o dom de Deus e soubesse quem é o que fala contigo, as coisas seriam o contrário. Não era eu que pediria, era você que ia me pedir. E tem uma coisa: eu tenho água viva. Aí ela replicou de novo: o poço é fundo e eu não tenho como tirar. E foi Jacó que cavou esse poço, ele bebeu desse poço, seu gado. Olha Jesus como é paciente. É verdade, mulher. Mas tem uma coisa que você precisa saber. Quem é, Senhor? É que quem bebe dessa água, desse poço aí, literalmente falando, continua com sede. Mas eu tenho uma água que, se você beber, nunca mais você terá sede. Olha, irmão, é tão importante uma conversa, viu? Uma conversa, porque aquilo ali foi uma conversa. Deus trabalha por meio de uma conversa, de um aconselhamento. Há quem diga, disse um pregador, que aquela conversa durou aproximadamente 40 minutos. Eu sei, você sabe que Jesus não precisa de 40 minutos para salvar ninguém. Mas olhando o texto, você vê que faz sentido. E o melhor da conversa é o resultado final. A conversa se estendeu, se estendeu, se estendeu. Toda pergunta é digna de uma resposta. Os nossos pais disseram que o lugar de adorar é em Jerusalém. Ele disse: é verdade, mulher, mas vem o dia e a hora é essa, que o Pai procura verdadeiros adoradores. A gente estamos esperando o Messias. É verdade. Mas eu tenho uma coisa para dizer. Esse homem que você está esperando é o que está falando com você. Mas veja que privilégio, irmão. Que privilégio. Como Jesus sabe tratar, né? Como Jesus sabe conversar. Bem mansinho, sereno. E a palavra lá. Tum, tum, tum. Aí chegou no ponto final. O objetivo alcançado. Ela se rendeu e disse para ele: me dê dessa água então, que eu quero tomar para não voltar aqui. Agora chegou onde Jesus queria. Você vai provar dessa água. Agora eu tenho uma coisa para lhe dizer. Chame primeiro o seu marido. Mas como Jesus é maravilhoso, irmão, não faz vergonha a ninguém. O que é que o marido daquela mulher tinha a ver na conversa? Nada. Era porque ele queria tratar com ela. Eu não tenho marido, Senhor. Ele disse: falou a verdade. Mas
Você teve 5. Vamos conversar aqui no íntimo. E o que você tem agora não é seu. Meu Deus do céu, como é que esse homem sabe da minha vida? Eu vejo que tu és profeta. Veja como a conversa vai mudando, irmão. Ficando gostosa, ficando sadia. Aquela mulher que não queria oferecer água. Aí foi. Nem tirou água, entrou na cidade. E olha a mensagem dela na cidade. Uma mensagem de pregação. Olha o que é conhecer a Deus. Vocês precisam conhecer o homem que eu conheci hoje. Oxe, aonde? Lá no poço. Eu acho que ele ainda está lá. Passei um tempinho conversando com ele. E ele contou toda a minha vida. Não faltou nada. Ele é o Cristo. O Salvador do mundo. Hoje eu conheci o Filho de Deus. E aquela vida que eu levava, olha, já passou. Aleluia, irmão. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu quero finalizar citando mais um exemplo. Em 1 Reis capítulo 18, a Bíblia diz que o povo cocheava entre dois pensamentos, acreditando que Baal era o Deus. E Elias disse: eu quero convocar vocês para um desafio hoje. Eu acredito no Deus de Israel. Vocês acreditam em Baal. Então, vamos tirar a prova do 9? Vamos. Todo mundo lá no Monte Carmelo. Está combinado, está combinado. Deixa eu lhe dizer outra coisa. Deus gosta de desafios. Não é desafio de afronta. É desafio nesse aspecto. Para que o nome dele seja glorificado, engrandecido, louvado, exaltado. Subiram os 400 profetas de Baal e os 450 de Azera, e Elias sozinho. E o desafio era o seguinte: a proposta é o Deus que se revelar por meio de fogo. Esse é o Deus verdadeiro. Agora tem uma coisa, vocês começam primeiro. E a Bíblia diz, veja o que é falta de conhecimento na adoração, no culto, no serviço, que eles fizeram aquela prática de manhã até meio-dia. É muito tempo, irmão. E nada de resposta. Sabe por quê? Que a Bíblia diz no Salmo 115 que ele tem mão, mas não apalpa, tem boca, mas não fala, ouvido tem, mas não ouve, e nem som algum sai da sua garganta. E eles gritavam, se retalhavam e diziam: responde, Baal, responde. E nada de resposta. Deixa eu dizer uma coisa a você: não adianta você buscar recurso aonde Deus não está. Não adianta. Você vai ser frustrado mais uma vez. Mas se você tomar o conselho de Elias e o conselho da igreja que está aqui presente e buscar o Deus verdadeiro, fique certo que ele vai se revelar. E Elias, vendo aquela situação, disse para o povo: agora é a minha vez. Agora é a prova dos 9. E diz a Bíblia que ele consertou o altar, colocou as 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, mandou encher com água por 3 vezes. Olha que coisa tremenda. Quem já viu fogo pegar em cima de água, hein? E fez uma oração bem curta, porque a oração não implica em tamanho, implica em intenção, propósito, objetivo. Jesus disse em Mateus 6 que não é pelo muito falar que as pessoas serão ouvidas. Olha como é interessante. Você pode falar, eu posso falar 1 hora e não ser ouvido.
E você pode falar 5 minutos sem ouvir. Tá pronto? Tá pronto. Todo mundo naquela expectativa. 850 profetas, Baal, todo mundo. Aí Elias disse assim: olha que coisa tremenda. Deus, mostra para esse povo que tu és Deus. Aleluia. Mostra para ele, Senhor. E que eu sou o teu servo. Eu estou te representando aqui. E que tudo isso que eu fiz aqui foi conforme a tua palavra. Mostra para ele que tu és o Senhor. E manda fogo. Aleluia. Quando ele terminou de orar, a Bíblia diz que desceu fogo do céu. Lambeu a água. E aquele povo que não conhecia Deus fizeram um grande coral dizendo: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Deus tem prazer, irmãos, em ser conhecido. Jesus falou que ele veio com a missão de tornar Deus conhecido às pessoas. Em João capítulo 6, Filipe disse: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso é o que nos basta. Ele disse: como é que é, Filipe? Há tanto tempo estou contigo, estou convosco, e tu vem me perguntar, me pedir para te mostrar o Pai. Deixa eu te dizer uma coisa, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. E se isso não é suficiente para você acreditar em mim, acredite pelas mesmas obras. É a mesma obra. Querido, querida, você precisa conhecer a Deus. Essa não foi a vida que Deus traçou para você. Esse não é o fim que Deus quer que você termine. Mas você precisa entender também que isso é uma opção e não uma obrigação. A salvação nunca é uma imposição, mas uma opção. Todo aquele que quiser vir após mim, olha a condição: negue-se a si mesmo. Você precisa saber que você precisa fazer a sua parte. E quando eu faço a minha parte, Deus faz a dele, como fez Raabe. E aí ele vai unir o útil ao agradável. Eu quero terminar dizendo a você: você precisa conhecer a Deus. Deus conhece você, mas você precisa conhecer a Deus. A sua família precisa conhecer a Deus. Jesus disse que o homem erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Oséias 6, 4 e 6, a Bíblia diz: o meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. Ali é um artigo definido: conhecer a Deus. A falta de conhecimento de Deus pode levar a gente a perecer. Isso é muito sério. Deus deseja que você conheça Ele. Ele lhe conhece, mas você conhece Deus? Capítulo 5 do segundo livro dos Reis, a Bíblia fala da história de um homem que tinha um problema muito difícil naqueles dias. E aqui eu termino a minha fala. Naamã, homem muito valoroso, a Bíblia diz, porém leproso. Lá distante da sociedade, lá distante da família, era a vida do leproso. Só e só. Mas Deus sabe trabalhar, né? E criou uma situação para que aquele homem conhecesse Ele. E qual foi a situação? Permitiu que o povo fosse levado cativo. E nessa leva
tinha uma criança que ficou na casa dele. E vendo a situação, ela chegou lá e disse para a mulher dele: se ele tivesse lá, a vida dele nunca mais seria essa. Lá é a cidade de refúgio, é onde está Deus, é onde está a bênção de Deus. E a Bíblia diz que o rei de Israel escreveu uma carta, e os irmãos conhecem a história, e chegou até lá. Você já parou para pensar toda a dificuldade do homem é chegar até onde Jesus está? Todo o trabalho, todo o empecilho é até ele chegar. Quando ele chega, ele não sai dali a mesma pessoa. E quando ele chegou lá, Eliseu disse: vai lá no Jordão. Olha a expressão de quem não conhece. No Jordão, ele disse: lá onde eu estava tem água cristalina, em Arbana e Farpa, que eram os 2 rios de lá. Eu não poderia tomar banho lá? Não. A ordem de Deus foi no Jordão. No Jordão. Não vai fazer como Natanael. É Nazaré. Não. Assim você está perdendo a bênção. É no Jordão que está a tua vitória. Não vou no Jordão, não. Vá do Jordão. Aí escutou um homem lá, um servo dele pequeno: meu senhor, se ele pedisse ao Senhor uma coisa mais difícil, e além do mais, olha o seu problema qual é. Ninguém queria ficar perto do Senhor. A Bíblia diz que diante da humildade vai a honra. Escutou o pequeno, aí começou a mergulhar. Mergulhou, 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º. Deus tem um segredo nesse número 7, né? Deus tem um mistério com esse número 7. 7 mergulhos. Quando o homem voltou, pele de criança. A gente só tem isso uma vez. Tá vendo essa criança aí? Ela vai crescer, ficar uma moça adulta, mas essa pele ela não vai ter mais nunca. Pele de criança. Quando voltou, disse: não, eu tenho que ir lá agradecer a esse homem. E foi oferecer um presente a Eliseu. Eliseu disse: eu não quero. Mas quando você lê o versículo 17, 18, a Bíblia diz que ele: agora eu sei, isso foi palavra de Naamã, que em toda a terra não existe Deus senão em Israel. Aleluia. Eu andei em todas as terras buscando recursos para o meu problema, e o meu patrão, que era um servo de um exército, me levou para um lugar, me levou para outro, me levou para um lugar, me levou para outro. Meu problema só se agravava. Mas quando eu cheguei aqui, bem que aquela menina falou: que menina, que criança. Bem que aquela irmã falou, bem que aquele irmão falou, a minha vida não será a mesma. Mas eu quero dizer uma coisa ao Senhor, disse ele a Eliseu: eu vou me embora. Olha o que é conhecer a Deus. E quando o meu Senhor lá entrar no templo e ele precisar se apoiar em mim, e eu tenha que me encurvar, nisso perdoe o Senhor teu servo. Ele dizendo a Eliseu: nisso Deus me perdoe. Eu não estou mais adorando a ele como adorava, não. Sacrifício agora só ao Deus verdadeiro. Só ao Deus verdadeiro. Só ao Deus verdadeiro. Só ao Deus verdadeiro. Eu estou trabalhando lá, mas eu sei que eu não sirvo mais aquele Deus. Ô querido, eu quero convidar você que ouviu esse trabalho a fazer a sua decisão, a conhecer a Deus. Você ouviu a mensagem, você ouviu os hinos, e eu acredito que você entendeu
que sem Deus a gente não é nada. Nós dependemos de Deus diuturnamente. Em João 15,5 ele diz: sem mim nada podereis fazer. Amém? Que Deus abençoe a igreja, o pastor, a direção, os irmãos. E eu agradeço a Deus por essa grande oportunidade. Os sinais cada dia revelam que breve Jesus vai voltar e você deve estar preparado. Saúde a todos, que a paz seja convosco. Gratidão ao nosso Deus, né? Gratidão, só temos que ter grato a Ele, porque até aqui Ele tem nos ajudado, tem nos fortalecido, tem enviado o seu Filho Jesus Cristo para nos dar vida e vida em abundância. E como diz a palavra, né? Até que todos ouçam, né? A semente é boa. E vamos orar para que venha cair em terra fértil e dê frutos e frutos em abundância. Oremos em nome de Jesus. Santo, justo e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor da glória, somos gratos a Ti, Senhor, porque até aqui Tu tem nos ajudado, nos fortalecido, nos edificado. Somos gratos a Ti, Senhor, pelo Teu grande amor que nos alcançou. Senhor da glória, que em nome de Jesus vem fazer fluir, ó Deus, o Teu amor neste lugar, neste bairro, nesta comunidade. Que todos possam reconhecer, entender e compreender o grande plano de salvação que o Senhor tem na vida de cada um deles, Pai. Abre seus olhos, seus ouvidos espirituais, para que ele entenda e compreenda, Senhor, que só o Senhor é Deus. Faz de conformidade o teu querer e a tua vontade, pois tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim como a tua agiste no passado, Senhor, tu és o mesmo. Vem, ó Deus, abrindo os olhos, vem com cura, vem com salvação, vem com libertação. Vem, ó Deus, de encontro, Senhor, aquelas vidas que outrora estavam te louvando e te adorando e se afastaram, Senhor, da tua presença. Vem fazer de conformidade, Senhor, aquele bom pastor, Senhor, que deixou as 99 no redil, Senhor, e foi atrás daquela ovelha perdida. Oh, Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Oh, Senhor, vai de encontro, Senhor, a cada lar, Senhor, nesta comunidade. Faz, ó Deus, de conformidade à tua vontade. Se por cura, Senhor, tu és o nosso Jeová Rapá, o Deus que cura, o Deus que sara. Se for, ó Deus, financeiro, Senhor, tu és o Jeová Jireh, o Deus que provê todas as nossas necessidades. Vai, ó Deus, libertando. Vem com cura, Senhor, vem com salvação, vem com transformação. E que a tua presença, Senhor, permaneça neste lugar, Senhor, agindo, ó Deus, fazendo mover o teu Espírito Santo. Assim, ó Deus, como o profeta profetizou naquele valo de ossos secos, Senhor, ossos sequíssimos, Senhor, e houve vida. Eu profetizo aqui em nome de Jesus que há ressuscitar, que há ter vida esses ossos secos, esses ouvidos surdos, esses olhos cegos vão de se abrir e dizer que só o Senhor é Deus, que só o Senhor é Deus, para a glória do teu santo e bendito nome. Abençoa cada um, ó Deus, que estão aqui, Senhor. Abençoa aqueles que estão ouvindo, ó Senhor, pelas ondas sonoras desse caixa, Senhor da glória. Vai, ó Deus, te encontra cada um deles. É o que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus, que vive e que reina para todos sempre. A igreja diz: aleluias. Vamos abrir as mãos para receber o de melhor que Ele tem, que Ele só quer o melhor. Como Ele diz em sua palavra, que os nossos pensamentos para Ele não é nada, não é? Porque assim como o céu é mais alto do que a terra, assim é o pensamento dele a respeito de cada um de nós. Então abre suas mãos com fé e que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho, a comunhão e as divinas consolações do Espírito Santo esteja convosco hoje e para todo sempre. Glórias a Deus. Os irmãos fiquem sentadinhos aí, que vai ser feita uma recepção aí. E aguarde um momentinho. Não, esse aqui é...
Aí vai descer com... Não, rapaz, não tá por aí não. Ou vai subir logo pra cá. Vai subir. Aí depois quando ele desce, vai ser